Bom, quero falar agora com vocês sobre o zagueiro Juan Santos, onde o Samuel Venâncio trouxe essa informação de que o Red Bull Bragantino foi um dos times que consultou o Cruzeiro para a liberação do atleta, de olho, para alguma equipe de base. Então ele nem iria jogar na equipe principal do Red Bull, e sim para o time sub-23. E assim, não faz o menor sentido, até porque não seria uma compra em definitivo, apenas um empréstimo, e no caso o empréstimo sem custos com opção de compra para jogar no time sub-23. Então não compensaria para o Cruzeiro de forma alguma, porque se for para jogar na base, aqui ele já tem jogado com uma certa frequência, apesar de que eu acho que o Juan Santos é um atleta até mesmo para ser titular do Cruzeiro num futuro não tão distante. Tem aí apenas 19 anos de idade, chega na temporada passada vindo do Palmeiras. Então um exemplo muito parecido, igual foi do Arthur aqui que eu trouxe para vocês, vindo do Grêmio. Ele pelo Palmeiras foi campeão da Copinha 2021 e 2022. Ano passado inclusive jogou 12 jogos e um gol marcado. Antes de se mudar para o Cruzeiro, jogou 15 partidas, um gol contra o Fluminense na Copa do Brasil e inclusive jogou contra o Novo Horizontino, naquela partida fora de casa, vitória de 4-0, 4-1. Ele jogou a reta final daquele jogo e fez a sua estreia pelo time principal do Cruzeiro, naquela campanha do título da Série B. E assim, nesse início de ano, ele era cotado para ser convocado para a seleção do Brasil, para o Sul-Americano Sub-20. Não aconteceu porque ele teve uma lesão, tanto ele quanto o Everton. O Everton se lesionou no primeiro jogo da seleção, apenas o Kaique jogou com mais frequência. E assim, acabou que ele perdeu a competição sub-20, poderia ter jogado a Copa São Paulo e também algumas partidas no Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, que certamente ele ou o Everton, os dois estavam lesionados, poderia ter tido espaço. Então teve muito azar, sabe? Acho que daqui a um tempo, se você for analisar esse período, um desses, na minha opinião, poderia ter se firmado no time principal do Cruzeiro ou ter tido mais sequências para o Brasil na Sul-Americano Sub-20 e até mesmo ser convocado para a Copa do Mundo Sub-20, igual foi o Kaique, O Kaique assume a posição, joga o Sul-Americano muito bem, vai para a Copa do Mundo, faz uma ótima Copa do Mundo na lateral esquerda e está extremamente valorizado no mercado. Fiquei até surpreso porque o Kaique não deixou o Cruzeiro até aqui, Enfim, o Juan Santos, pelo menos depois dessa lesão, voltou melhor do que tudo, Já tem 14 jogos e 3 gols marcados, até aqui pela equipe de base, e inclusive já tem sido monitorado pelo técnico Peba na equipe principal, Porque, ele é um zagueiro pelo lado direito, Cruzeiro com muitas dificuldades, com Oliveira no mínimo um mês fora. Tudo bem, com a chegada do João Marcelo deve dar um pouco mais de espaço para o jogador, mas entre trazer um atleta que estava no time de base também, no time B do Porto, ou dar um espaço para um cara que estava excelente no Palmeiras e veio viver uma ótima fase pelo Cruzeiro, 2 anos, 3 anos mais jovem, eu sinceramente abriria mais espaço para o Juan Santos. Enfim, quero saber se você concorda comigo. Ele que é filho do Narcísio, atacante, jogador, se eu não estiver enganado, passou pelo Vasco, enfim, durante muito tempo. Então já tem aí esse histórico de jogador na família, é um atleta com muito potencial. Bom, eu quero falar então sobre uma contratação de um atleta para base vindo do Palmeiras, mais um, Nos últimos anos aí, chegada do Daniel Júnior, do Juan Santos, Ótimas opções vindo do Palmeiras. E o primeiro aí, então, no caso, nessa temporada, o volante Bernardo Raposo, de acordo aí com o portal Crias da Toca, crédito para eles aí, excelente trabalho. O atleta de 17 anos estava por último nas categorias de base do Palmeiras e que foi, inclusive, registrado no BID da CBF, no caso da saída dele do Palmeiras, nessa última quarta-feira, e em breve será inscrito para o Cruzeiro, então, para as competições da categoria sub-17. 17 anos de idade, atua ali como volante. Nesse ano teve, pelo que eu vi aqui no site, o Gol, 4 jogos pela equipe sub-17 e também está no Palmeiras desde o time sub-20 lá em 2021, quando tinha ali 14 anos de idade, onde havia disputado 9 jogos e um gol. Temporada passada não consegui achar números dele, mas nessa atual temporada no site oficial do Palmeiras consta aí 4 jogos pela equipe sub-17. Nasceu no dia 31 de março de 2006, muito novo mesmo, 1,80 m, do Rio de Janeiro, Bernardo Raposo, que até pelo nome aí já combina, Raposo aí com Raposo, então deu certo aí, no caso, o sobrenome dele, o pessoal falando que já nasceu para jogar no Cruzeiro. Tomara que tenha uma sequência interessante. E vale destacar mais um jogador da base do Palmeiras vindo para o Cruzeiro nos últimos anos. Igual o exemplo que eu citei do Daniel Júnior, também do Juan Santos, zagueiro que veio, e inclusive tem a perspectiva de jogar com mais frequência. Deixa eu até conferir se esse jogo contra o Atlético Paranaense ele foi relacionado ou não, porque dependendo posso até trazer aqui também para vocês,
de defensores, não, Juan Santos, não, pelo visto não foi não, mas é um atleta que o próprio técnico Pepa já vem falando que quer, né, analisar mais e tem treinado com a equipe principal em algumas ocasiões. Além disso, o Cruzeiro com o Palmeiras também já trouxe, se vocês for lembrar lá naquela temporada de 2020, 2021, trouxe o Ailton, vindo lá da Inter de Limeira, que disputou um bom campeonato paulista, e veio para o Cruzeiro com o Cruzeiro mantendo um percentual junto ao Palmeiras, né, o Palmeiras manteve um percentual e o Cruzeiro trouxe ele, também o Matheus Neres, né, um volante e tudo mais, que estava no Figueirense, veio do Palmeiras também de graça para o Cruzeiro, e o mais recente deles, não tem nem como não falar, o Rafael Elias, que também veio, e o Palmeiras manteve 20 a 25% de uma venda futura, nada do Cruzeiro, faltando 6 meses para terminar o vínculo, e o clube que tem uma boa parceria com o Palmeiras, então manteve um percentual de olho numa venda futura do Rafael Elias. No Bernardo Silva, o Bernardo Raposo, não consegui achar essa informação, como que ficou em relação a essa questão de percentual. Geralmente é mais definido quando assina um contrato e aí que sai para a mídia, né, um contrato profissional e tudo mais, mas até agora não teve essa atualização. Bom nome, Cruzeiro que desde quando chegou o Ronaldo teve uma reformulação gigante nas categorias de base, que eu também já trouxe aqui alguns vídeos para vocês e que, inclusive recentemente, com algumas saídas e chegadas, não só na equipe sub-17, mas no time sub-20 também com várias contratações, nomes interessantes, ex-Palmeiras, ex-Flamengo, que eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal, se eu lembrar eu vou deixar na tela pro final para vocês, se não só você pesquisar aqui, ó, ex-Flamengo, Cruzeiro News, que você vai aparecer o último vídeo aqui no canal, mas, enfim, boa opção, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você tem achado dessas contratações para a equipe de base e também essa boa relação com o Palmeiras aí basicamente nos últimos 3 anos e meio. Bom, então eu vou deixar aqui essa matéria para vocês do portal aí, o Cruzeiro, onde o Cruzeiro não deve contratar mais ninguém, tá? Essa janela aí que encerra hoje, dia 2 de agosto, que é quando na teoria é para estar saindo esse vídeo, e eu tô gravando aqui na noite do dia 1º, né, de agosto, e o Cruzeiro então já anunciou o João Marcelo, o zagueiro e tudo mais, então não tem mais a expectativa de chegar mais ninguém nessa janela. Até poderia, quem sabe, o Cruzeiro buscar um primeiro volante, só que esbarrou em várias pedidas financeiras do volante Flávio, do Bruno Rodrigues, ou do Bruno Rodrigues não, do Bruno Henrique, que foi para o Internacional, outros nomes igual o Santiago Longo, o Kevin Gutierrez, o Nicolas Fonseca, que agora eu falo sobre ele, foram alguns nomes internacionais que o Cruzeiro falou tanto, né, que ia chegar reforços internacionais e no final das contas não chegou ninguém, cara. Isso aqui também me pegou muito de surpresa e mostra também a possibilidade de nomes que tem no mercado, né. Alguns exemplos comprovam isso, por exemplo, o Pedro Mesquita deixou claro, o Ronaldo também, e até o Pedro Lourenço, que reforços do futebol sul-americano seria uma das prioridades do Cruzeiro. Acabou que não chegou ninguém, né? Só o Palácios lá do futebol, que é colombiano, só que chegou do futebol espanhol. E o Pesolano, no ano passado, quando já estava na gestão do Ronaldo, falou, né, que foram mais de 300 nomes avaliados do Cruzeiro para a montagem do elenco para a Série B, só para você ter uma ideia. Então, especulações é o que não falta, tá? Especulações aqui no canal eu trago o quê? De nomes que o Cruzeiro procurou uns 40, 60, no final das contas chega a 12. Acho que o que nós não sabemos aí tem muito mais, né? Porque o que sabe é, sei lá, 10% do montante que é avaliado, mas que obviamente não faz propostas por nenhum deles, né? Não faz 300 propostas no mercado de transferências. Mas enfim, o Cruzeiro então não conseguiu avançar com o zagueiro, as opções que queriam ficaram muito inviáveis e trouxe o João Marcelo. É aquela coisa, é melhor do que nada, tá? Ainda mais porque o Oliveira vai ficar mais um mês e meio ainda lesionado no departamento médico e eu acho que o João Marcelo chega para suprir essa função. Não era o nome dos sonhos, mas de última hora sim, acho que tá bom, vai. Vamos ver também depois qual que é o valor fixado. Vai que o Cruzeiro, se ele for bem, né, o Cruzeiro pode acabar comprando um atleta em definitivo. E atualizando aqui também sobre o Nicolas Fonseca, o portal e blog da Raposa trouxe algumas atualizações do Samuel Venâncio também, de que ele não viria para o Cruzeiro, né? Porque fez a consulta do atleta, só que igual eu falei, o Cruzeiro não queria fazer um investimento pelo jogador e acabou que nesse dia 31 de julho já acabou então encerrando as possibilidades do atleta chegar, até porque faltaria muito pouco tempo, viu? Mesmo que o Cruzeiro avançasse nessa terça aqui com o atleta, até registrar ele na quarta, vindo do futebol uruguaio, não acho que daria muito tempo não, mas de qualquer forma é um nome que eu gostaria de ver, só que, sinceramente, entre volante e um zagueiro, eu preferiria muito mais que o Cruzeiro trouxesse um zagueiro de peso do que um volante. Acho que nesse jogo contra o Atlético Paranaense deixou muito claro, né, as opções que o Cruzeiro tem para o meio de campo. Mesmo com a saída do Neto Moura, né, ainda tem, pelo menos o Alisson não saiu, eu não queria que ele saísse, mas ainda tem, o Matheus Jussa e o Lucas Silva, aí tem o Felipe Machado, beleza.
Esses aí não é novidade para ninguém. No banco ainda tem o Alisson, que na minha opinião tem que ser titular. No meio de campo ali, quem sabe até com uma linha de 4, né, como foi contra o Atlético, pode ser uma alternativa. E várias opções para esse setor. Não acho também que era a prioridade do Cruzeiro trazer um primeiro volante. Acho que está interessante. E agora, no geral, o Cruzeiro ficar de olho, sinceramente, nos jogadores em fim de contrato, tá? Até porque são vários os nomes que já podem assinar um pré-contrato. É claro, não vão chegar agora, não tem a menor possibilidade, mas que podem assinar um pré-contrato para chegar no ano que vem. Por exemplo, o Cruzeiro já fez isso com o Zé Ivaldo. Se o Léo Cittadini não tivesse ido para o Bahia, também já poderia ter assinado um pré-contrato com o jogador para o ano que vem. O Shailon, por exemplo, o Cruzeiro quer ele do Atlético Goianiense, não vai vir agora na janela, mas por que não assina um contrato com ele já para o ano que vem? Será que mudaria completamente o Cruzeiro hoje, querendo o Shailon, do Cruzeiro para o ano que vem? Talvez. Então, vai ter algumas opções que vão se desenhar aí no mercado, só alguns exemplos, né, que o Cruzeiro procurou, além do Rodrigo Caio, que também está nessa situação, o Lucas Crispim do Fortaleza também, se não estiver enganado, não renovou seu contrato, teve um jogador do futebol argentino que o Cruzeiro procurou que não renovou o seu vínculo, acho que estava na reta final também, não vou lembrar de cabeça agora, e vai lembrar que se um atleta estivesse livre no mercado, pode ser registrado, o portal que o Cruzeiro trouxe que até o dia 14 de setembro. Eu acho que essa data aqui está muito esticada, mas deve ser próximo disso, tá? O final de agosto até o início de setembro, o Cruzeiro pode registrar jogadores que estão livres no mercado. Eu não vou conseguir dar muitos exemplos aqui, porque o Cruzeiro procurou pouquíssimos. 25 de agosto, né? Meu irmão falou aqui, então seria até 25 de agosto os jogadores que estiverem livres, até, por exemplo, quando começou no mês de julho, né, a janela de transferência. Então é isso. Até o final de agosto, sinceramente, não acho que o Cruzeiro vai trazer mais ninguém não, mas se tiver alguma atualização eu trago para vocês. De nomes especulados, igual eu falei, o Cruzeiro não especulou ninguém que estava livre no mercado, acho que não, nenhum nome não. Que estava livre ou desde o início do ano ou desde o mês de junho, por exemplo, quando termina a temporada europeia, às vezes o cara rescindiria algumas semanas antes. Um exemplo é o Diego Costa, que deve ir para o Vasco, tem conversas que podem ser registradas então até o final de agosto. Teve o Rossi também, atacante que é ex-Bahia, ex-Vasco, que eu já trouxe a opção para vocês, ele não acertou com ninguém, depois de ter saído da Arábia Saudita, desde abril, né, então já poderia ter sido registrado e pode ainda ter esse prazo de contratação, não do Cruzeiro, mas eu falo no geral de outras equipes, tanto da Série A, tanto da Série B e também da Série C, né, que tem um prazo também até dia 25 de agosto para registrar novos atletas. Então essa aí é o que eu vejo no mercado. Ok, no geral excelente, não esperava de forma alguma chegar o Matheus Pereira, não esperava de forma alguma chegar o Arthur Gomes, até as opções que eu vim indicando aqui para vocês, eu falava, acho que o Cruzeiro é um bom nome, mas pô, não vai pagar 10 milhões de reais em ninguém. Acabou que foi um pouco diferente do que eu imaginava e, no geral, mesmo que o Cruzeiro poderia ter ido atrás do João Passo, por exemplo, poderia para a zaga. Só que eu prefiro muito mais ter peças lá na frente com o Matheus Pereira, com o Arthur Gomes, até porque o maior problema do Cruzeiro nos últimos jogos era a questão de não fazer gols. Se o ataque fizesse 2 gols por jogo, a zaga pelo menos vinha conseguindo segurar. Não foi o que fez contra o Atlético, mas espero que melhore. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários.